Ondas. Denomina-se onda ao movimento causado por uma perturbação que se propaga através de um meio. Observe na figura aí, vamos supor que você tenha duas pessoas segurando uma corda. A pessoa da direita aí, ela vai fazer um movimento com a mão para cima e voltar para a posição original, tá vendo? Ela faz um movimento para cima e para baixo aqui. E aí você vai ver passando na corda uma onda. A pessoa gera essa onda. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, que a onda ela vai transportar uma energia, ela não transporta matéria, tá? Cada ponto da corda apenas vai subir e descer, ele vai voltar para a posição original dele. Ele não irá deslocar na corda, como a gente tem um efeito visual de deslocamento da onda, né? Então a onda ela vai estar passando pela corda, transportando essa energia que o sujeito aqui passou para a corda. Tá? Quando ele faz esse movimento para cima e para baixo, ele dá um pulso, ele passa a energia para a corda. E essa energia então irá passear aqui pela corda, né? Ela irá ser transportada aqui pela corda. Então não há transporte de matéria, apenas de energia. Bom, o movimento da pessoa aí, nesse movimento para cima e para baixo, a gente chama de perturbação, que denomina-se pulso. Esse movimento do pulso aqui denomina-se onda. Essa onda passando pela corda aqui, é o que você vê, né? É o movimento da corda ali. A mão da pessoa que faz o movimento vertical, nós chamamos de fonte. O meio em que a onda se propaga é a corda. Se provocarmos vários pulsos sucessivos com um movimento de sobe e desce, teremos várias ondas propagando-se na corda, uma atrás da outra, constituindo um trem de ondas. Tá? Eu estou representando aqui um trem de ondas. Aqui agora está indo da esquerda para a direita, tá vendo? A pessoa faz vários movimentos para cima e para baixo. E aí você vai ver várias ondas passeando na corda. Isso nós chamamos de trem de ondas. Bom, agora vamos à natureza das ondas. As ondas podem ter natureza mecânica ou eletromagnética. Bom, as ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagar. Tá? Então o ar, a gente considera o ar como esse meio material também. Você tem que ter moléculas, matéria. Então isso é considerado o meio material. Então as ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagarem. São exemplos de ondas mecânicas. As ondas numa corda, como você está vendo aqui, né, já foi falado. As ondas na superfície de um líquido. Veja que está acontecendo o seguinte, tem uma torneira aqui em cima, né, tipo um chafariz, que está pingando água na superfície aqui da água. Tá vendo? Então você vai ter aqui um gotejamento, né? E aí vai formando essas ondas, porque a água, né, a gota, quando bate na água, vai fazer um movimento de empurrar a água para baixo. Como a água é um meio elástico, ela vai voltar para a posição original. Então vai formar essas ondas aí. Tá? Então você veja aqui ó, que está formando um trem de ondas, né? São várias ondas seguidas aqui. E também existem as ondas sonoras. As ondas sonoras é devido ao movimento do ar. Tá? As nossas cordas vocais elas irão empurrar o ar para frente e para trás. Tá? Ela empurra, a gente chama de compressão, e traz, a gente chama de rarefação. Então essa informação vai chegar aos seus ouvidos através de ondas. E o tímpano, né, ele vai ser sensível a esse movimento do ar. Ele vai vibrar à medida que as ondas vão chegando. E quem gera essas ondas são as nossas cordas vocais. Já as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem.
Tá? As ondas eletromagnéticas, elas resultam de vibrações de cargas elétricas, transportando energia sobre formas de quanta, que são pacotes de energia. Por isso, as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e em alguns meios materiais. Então nós já vimos alguma coisa lá em ótica, né? São exemplos aí, a luz. Tá? Você tem aqui um espectro eletromagnético, né, de ondas eletromagnéticas, uma faixa bem pequena é a própria luz, né, que nós enxergamos aí. Então você vai ter abaixo da luz aqui, né, que é do vermelho até o violeta, você vai ter o infravermelho, né? São ondas de frequência abaixo do vermelho. E aí você vai ter controle remoto de TV, o radar, a TV, rádio AM, FM e etc. Tá? E acima do violeta, que a gente chama então de ultravioleta, né, que é a primeira que vem aqui, são frequências ultravioleta com frequência acima do violeta. Subindo a frequência você vai ter a radiografia, elementos radioativos e etc. Como as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, eu coloquei essa imagem aqui, né, de um astronauta na Lua, porque no espaço você depende das ondas eletromagnéticas para se comunicar com a Terra. Porque entre a Terra e a Lua não existe matéria. Então somente as ondas eletromagnéticas é que irão carregar a informação no espaço, né? Transportar essa informação no espaço. A mesma coisa acontece com a luz solar, né? Como é que a gente recebe a radiação do Sol? São ondas eletromagnéticas. Essa energia chega na Terra passando pelo espaço onde não existe matéria. Tipos e classificação das ondas. As ondas podem ser do tipo transversal ou longitudinal. Depende da direção do movimento vibratório das partículas relativamente à sua direção de propagação. Então vamos ver aqui nessa figura aqui, tá, para você entender bem. Primeiro, as ondas transversais. São ondas em que a direção do movimento vibratório é perpendicular a direção de propagação. Então é aquele caso da corda, tá? Aliás, eu dou aqui, né, ondas propagando em uma corda. Você está vendo uma mola aqui, mas é a mesma coisa, como se fosse ondas numa corda. Você vai pegar a corda, você faz um movimento para cima e para baixo, não é? Que é o pulso. Você dá aqui vários pulsos e aí você vai ver a onda passando na corda. Tá? Observe que o movimento da onda é perpendicular ao movimento do pulso, né? Você faz o pulso para cima e para baixo na vertical e a onda vai se deslocar na direção horizontal aí, né? É perpendicular a essa direção do pulso. E aqui, para ficar bem claro, aquela ideia de que a onda não transporta matéria, apenas a energia. Imagine, por exemplo, um pontinho aqui nesse ponto da onda aqui, tá? Nesse ponto da mola aqui. A onda vai estar passando aqui, o que vai estar acontecendo com esse ponto, com essa parte da mola? Ela vai estar descendo e subindo, descendo e subindo. Tá? Então veja bem, não transporta matéria, porque o ponto ele vai ficar na mesma posição aqui, na mesma vertical, né? O ponto simplesmente ele recebe energia, ele vai subir e depois descer. Olha, ele sobe e desce. Tá? Então há aqui um transporte de energia e não de matéria. Aquele ponto da corda vai ficar sempre na mesma posição ali, simplesmente subindo ou descendo, né? Então vamos supor, né? Você dá aí um pulso na corda para cima e para baixo, tá? Quando essa onda passa pelo ponto, esse ponto vai receber energia. E aí então ele vai subir, ele vai ganhar energia potencial gravitacional. Depois ele desce, transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Tá? Então você teria isso nas ondas do mar também. Tá? Se você tiver um objeto flutuando, a onda vai passar, esse objeto simplesmente vai subir, ganhar energia potencial gravitacional e depois descer. A onda não vai carregar o objeto.
a não ser que ela esteja quebrando, né, ali próximo da Terra, mas não é o caso. Estou falando de ondas passando normalmente, mais em alto mar ali, tá? Já as ondas longitudinais são aquelas em que a direção do movimento vibratório coincide com a direção de vibração. Um exemplo disso aí é o som, tá? O som é assim. Veja aqui na mola como é uma onda longitudinal. A direção da vibração, né? Ou seja, o sujeito aqui vai fazer uma força para frente e recuar. Essa informação vai passar na mola, tá vendo? Ele comprime aquela parte da mola e depois volta à posição original. Essa informação passa pela mola, tá? Assim que funcionam as ondas longitudinais, ou seja, o movimento vibratório coincide com a direção de vibração da onda. Então eu vou mostrar aqui vários exemplos para vocês, tá? O som ele age mais ou menos assim. Olha, eu estou representando aqui um tubo onde que você tem aqui a base dele, tá vendo? Faz um movimento para frente e depois recua para trás, tá? Se você considerar como essas moléculas aqui fossem moléculas de ar, por exemplo, né, esse seria o movimento das moléculas do ar. Ele vai empurrando as moléculas de ar para frente e depois faz a rarefação, tá? Então essa informação ela vai se deslocar chegando até seus ouvidos, tá? Então a gente chama isso aqui de frentes de onda, tá? Essas frentes de onda chegando aqui vai empurrar o ar para frente, traz o ar também para trás. Então vai ter essa vibração, tá? De compressão e rarefação. O seu tímpano ele é sensível a esse movimento. Tá? Então ele vai captar esse movimento e vai transportar essa informação para o cérebro. E aí a gente escuta. Tá? Aqui, olha, eu estou representando mais ou menos como seriam as nossas cordas vocais. Tá? As nossas cordas vocais, ela vai fazer esse movimento. Quando a gente fala, ela empurra o ar para frente e traz, tá vendo? Compressão e rarefação. E você então vai ter essas ondas se propagando, que são ondas longitudinais, como se fosse numa mola. Tá vendo? Apesar de elas se propagarem para todas as direções, mas é assim que funciona, compressão e rarefação. E aí então essas ondas se propagando são essas ondas que vão estar chegando aqui no ouvido. Então o tímpano ele vai vibrar com a mesma frequência com que suas cordas vocais estão vibrando. Essa informação vai chegar porque tem ar. Agora imagine se você retira o ar daqui. Se você retira o ar, faz vácuo, essa informação não vai chegar até seus ouvidos. Por isso que eu digo que o som são ondas mecânicas. O som depende de um meio para se propagar. No caso, o ar. Tá? Aqui um diapasão é um aparelho que normalmente é usado para afinar instrumentos musicais. Tá? Ele dá aí uma vibração com uma certa frequência e aí você encosta isso no instrumento musical, ele vai vibrar e vai dar um som. E aí você vai afinando o instrumento musical com esse som, né? Com essa vibração que está sendo fornecida. A gente chama isso aqui de diapasão. Tá? Aqui, olha bem essa GIF que eu coloquei aqui, 2 alto-falantes. Como você escuta, o alto-falante ele faz esse movimento, olha, para frente e para trás, tá vendo? Quando você está ouvindo uma música, ou um locutor de rádio falando, o alto-falante ele vai fazer um movimento de vibração, que é aquele movimento de vibração da corda vocal, vai para frente e vai para trás, olha lá. E aí ele vai jogar essa informação para o ar, olha lá. Ok? Ele empurra o ar para frente e traz o ar para trás, olha lá. Tá? O alto-falante ele vibra. Se você encostar a mão no alto-falante, você vai perceber ele vibrando. Tá? Eu coloquei esse endereço aqui, tá? Porque existe uma vitrola, nesse Manual do Mundo, é muito interessante, tá? É um site onde que ele faz diversos experimentos, não é só de física não. Tá? Muita curiosidade, vale a pena você conhecer esse Manual do Mundo. Então eu coloquei esse endereço aqui, tá? Que ele mostra exatamente daqueles discos antigos, né? Os primeiros discos, como é que as pessoas ouviam uma vitrola de papelão.
Tá? O disco, o sulco do disco trazia essas informações. Tá? Então, à medida que você girava o disco, uma agulha encostada ali fazia com que o papelão vibrasse com a frequência do som, e assim você escutava a música. Tá? Então vale a pena você depois dar uma olhadinha nesse endereço aqui para ver como funcionavam as vitrolas antigas. Então vamos agora aos tipos e classificação das ondas. As ondas também podem ser classificadas quanto ao número de dimensões da propagação de energia em ondas unidimensionais é aquela cuja energia se propaga linearmente, como na corda, que é um meio unidimensional. Né? Você está vendo aqui uma dimensão só. É aquela GIF que eu coloquei anteriormente aí. Simplesmente a informação, a energia, vai ser transportada numa única dimensão. Tá? Você vê que um ponto da corda apenas está subindo e descendo. Já as ondas bidimensionais, a energia propaga-se numa superfície, como na superfície da água, por exemplo, que é um meio bidimensional. Né? Então você tem ali aquelas gotas, né, batendo na água, você poderia jogar uma pedrinha na água e você vai ver essas ondas se deslocando na superfície da água. Então são ondas bidimensionais. E existem também as ondas tridimensionais, é quando a energia se propaga no espaço, que é um meio tridimensional, ela vai se propagar em todas as direções, como as ondas sonoras e as ondas luminosas. Tá? Então eu deixo claro aqui que quando a gente dá o exemplo ali, parece que a onda sonora é unidimensional, né? Parece que ela vai numa direção só, mas não é. Porque você, quando fala, você vibra todo o ar em sua volta. E essa vibração todos à sua volta vão escutar. Se tiver uma pessoa atrás de você, vai escutar também. Tá? Então você observa aí que a onda sonora é uma onda tridimensional. E só para reforçar aqui, a onda não transporta matéria, apenas energia. Aquele exemplo que eu dei do mar, né? Você quando vê uma onda, se tiver, por exemplo, um barril na água, quando a onda passa, esse barril simplesmente vai ganhar energia, vai subir e depois ele vai descer, ele vai descarregar essa energia potencial em forma de energia cinética, em movimento. Né? Ele sobe, ganha energia e depois desce, mas ele vai ficar sempre na mesma posição, tá? À medida que a onda passa. Né? Aí eu volto a reforçar, quando a onda está quebrando é diferente, né? Porque quando ela se quebra, vai haver um turbilhão ali e aí ela pode carregar matéria ali. Né? Velocidade e comprimento da onda. Bom, quando uma onda é gerada numa corda por uma pessoa, você terá esse visual da onda aqui, olha. Você terá esse visual, né? A pessoa gera uma onda aí, a onda vai se movimentar na corda. Imagine que essa pessoa executa um movimento vertical na extremidade livre da corda, em intervalos de tempos iguais. Tá? Você vai ter a pessoa que gerando o movimento em intervalos de tempos iguais, movimentos periódicos. Esses impulsos causarão perturbações que se propagarão ao longo da corda em espaços iguais, pois os impulsos são periódicos. Então você vai ter assim, olha, essa parte, tá vendo? A onda está se propagando aqui. Essa parte mais elevada nós iremos chamar de crista da onda. E a parte inferior aqui, ó, nós iremos chamar de vale da onda. A distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos chama-se comprimento de onda. Então essa distância, tá vendo? Pega-se duas cristas, tá? A distância entre duas cristas consecutivas nós chamamos de comprimento de onda. Aquelas ondas, né, que eu mostrei naquela GIF entrando no ouvido, né, que a gente vê, você pode considerar ali na verdade são frentes de onda, tá? Seria a parte da frente da onda. Mas você pode considerar como se fossem as cristas das ondas se movimentando. Fica fácil, né? Que aí você vai ver a distância entre duas retas daquela, ou duas curvas, nós vamos chamar de comprimento de ondas, né? Quando você tem aí ondas periódicas. Né? O tempo necessário para que duas cristas consecutivas passem pelo mesmo ponto chama-se de período. Você não está gerando os pulsos?
Tá? Então, como você está gerando esses pulsos em intervalos de tempos iguais, o tempo para que essa crista chegue nessa posição aqui, né, como se ela estivesse se deslocando, nós vamos chamar esse tempo de período, que é o tempo gasto para que duas cristas consecutivas sejam produzidas. A onda se propaga em um meio homogêneo com velocidade constante, tá? Todo meio homogêneo, que nós vamos ver aí quando passa de um meio para o outro diferente, vai haver uma mudança na velocidade de propagação da onda. Agora, quando a onda está se propagando no mesmo meio, a gente considera esse meio homogêneo, né? A velocidade de propagação dela vai ser constante. Portanto, podemos fazer que a velocidade é deslocamento pelo tempo, né, gente? Lá do movimento uniforme, né? Se você considera a velocidade constante, você pode pegar o deslocamento e dividir pelo tempo. Tá? Como esse tempo aqui vai ser o período, né? Você vai pegar assim, o deslocamento de uma crista para ela vir daqui até aqui. Pega esse deslocamento é o comprimento de onda. Em quanto tempo essa onda vai deslocar até aqui? Um tempo que nós vamos chamar de período, que é o tempo que você está repetindo o movimento. Então essa equação aqui vai ficar assim, olha, que a velocidade de propagação vai ser o deslocamento, que é o comprimento de onda, dividido pelo tempo, que é o período. Agora, nós sabemos que o período, né, é o inverso da frequência, não é? Então, se você colocar aqui no denominador que o período é o inverso da frequência, você vai ter então que a velocidade é o comprimento de onda dividido pelo inverso da frequência. Olha, o inverso da frequência você multiplica invertido aqui, né? Então você vai ter como a fórmula final aí que a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Nós chamamos isso de equação fundamental das ondas, onde V é a velocidade de propagação da onda, o lâmina aqui, né? A gente é uma letra grega, né? A gente chama de lâmina, é o comprimento de onda, e F é a frequência de vibração da onda. Tá? Lembrando-se que você pode usar essa equação aqui tranquilamente. Tá? Comprimento de onda lembra mais o ΔS sobre ΔT. Né? ΔS comprimento de onda, ΔT período. Ok? Mas que a gente acaba chegando então em comprimento de onda vezes a frequência, que é a mesma coisa. Vamos ver então como isso funciona no exercício? Olha, uma onda de frequência 20 Hz propaga-se com uma velocidade de 340 metros por segundo. Vamos pegar esses dados. Você tem aí então solução. A frequência da onda, 20 Hz, propaga-se com uma velocidade de 340 metros por segundo. Determine o comprimento de onda. Bem simples, né? Você pega aí a equação fundamental da onda, V é igual a comprimento de onda vezes a frequência. E substitui, eu estou querendo comprimento de onda. A velocidade, olha, observe que está tudo no sistema internacional, hein? Lembra que Hertz é o quê? É o inverso do período, é 1 sobre segundo, né? Nós estamos aqui no sistema internacional. Tá? Então, porque se tivesse aqui, por exemplo, em quilômetro por hora, você teria que transformar para metro por segundo, para poder trabalhar aqui junto com a frequência. Né? Então vamos lá, como eu estou querendo o comprimento de onda, quem vai ser o comprimento de onda? Vai ser a velocidade dividido pela frequência. Você já poderia substituir direto na equação aqui. Né? Então o comprimento de onda vai ser a velocidade, que é 340, dividido pela frequência, que vale 20 Hz. Tá? Então lembrando aqui que o Hertz é 1 sobre segundo, tá? Multiplicando invertido, segundo com segundo, vai simplificar aqui. Ó. Ora, 340 dividido por 20, simplifica o zero ali. 34 dividido por 2, 17. Então o comprimento de onda é de 17 metros. Tá? Olha, isso aqui é o som, tá? A gente capta o som a partir de 20 Hz. E a velocidade do som no ar é cerca de 340 metros por segundo. Estou trabalhando aqui com uma onda sonora, tá? Que nós vamos ver mais adiante. Aí nós vamos ter um capítulo de som. Ok? Então isso aqui é a velocidade de propagação do som. Ou seja, quando você fala, a distância entre duas cristas consecutivas será de 17 metros.
ou a distância de duas frentes de ondas consecutivas será de 17 metros, que é o que nós chamamos de comprimento de onda aí. Então, um som mais grave, né, que é onde frequência mais baixa, nós vamos entender isso aí na parte de acústica, vai ter um comprimento de onda de 17 metros. Bom, e você pode observar, né, como nós estudamos lá no movimento harmônico simples, a onda não deixa de ser um movimento harmônico, né? Olha, se você considerar esse movimento de subida e descida com um movimento circular e uniforme, você poderia ter um movimento harmônico simples. Você poderia estar trabalhando com ondas através do movimento harmônico simples, que são os capítulos de 1 a 4, né, que nós estudamos aí. Bom, mas no movimento harmônico simples, nós não tínhamos ali a amplitude. Nós vamos ter a amplitude aqui numa onda também. Você vai comparar a crista com o ponto médio da onda aqui, tá vendo? É como se uma corda tivesse esticada aqui antes de você dar o pulso, tá? Você, quando dá o pulso, ela vai fazer esse movimento para cima e para baixo. A distância entre esse ponto médio e o ponto máximo, que seria a crista ou o vale, nós vamos chamar de amplitude da onda. Tá? Então a distância entre o ponto médio e a crista ou o vale da onda é chamado de amplitude da onda. Você poderia estar comparando essa onda com o movimento circular uniforme. Lá no movimento harmônico simples, quando a gente comparava com o movimento circular, você tinha que o raio da circunferência era a amplitude da onda. Então, olha, comparando aqui a onda com o movimento circular uniforme, olha, a amplitude da onda aqui, que é essa distância, vai equivaler ao raio da circunferência. Velocidade de propagação de uma onda em uma corda tracionada. Olha, considere um meio unidimensional, como por exemplo uma corda onde se propaga uma onda. E aí é o seguinte, seja ρ a densidade linear da corda, dada por densidade linear, ρ, que é igual à massa da corda dividido pelo comprimento da corda. M, massa da corda, L, comprimento da corda. A velocidade de propagação da onda em uma corda tracionada por uma força F será dada pela fórmula de Taylor, que é velocidade é igual a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear da corda. Tá? Essa aqui nós chamamos de fórmula de Taylor. Então você vai observar o seguinte, que quanto mais você tracionar a corda, maior vai ser a velocidade da onda nessa corda. E quanto maior a densidade linear da corda, maior o denominador aqui, tá vendo? Menor vai ser a velocidade de propagação dessa onda na corda. Então, olha bem, se nós substituirmos esse denominador aqui, que é a densidade linear da corda, por massa dividido pelo comprimento da corda, o que nós teremos aqui? Olha, que a velocidade vai ser igual a força, está aqui no numerador, que multiplica comprimento da corda pela massa. Por que isso? Olha, densidade linear não é massa sobre o comprimento? Multiplica invertido. O L vai passar para o numerador, multiplicando aqui, olha, e a massa vai ficar no denominador. Então você vai ter que a fórmula de Taylor vai ficar que a velocidade é igual a raiz quadrada de FL sobre M. Olha, eu tento lembrar sempre, né, porque na física nós temos muitas fórmulas, muitas equações. Para essa fórmula de Taylor que eu tento lembrar de Flamengo, tá? Olha, se você lembrar o Flamengo aqui, né, você vai ter na ordem, aí o numerador é FL e o M vai estar no denominador, tá? Raiz quadrada disso tudo aí, ok? Bom, o que é F então? F vai ser a tração na corda, né? Que é a força de tração na corda. O L é o comprimento da corda, M é a massa da corda. Olha, tenta sempre manter tudo no sistema internacional para não ter problema, tá? Aí você vai ter força em Newton, L em metro, a massa da corda em quilo e a velocidade de propagação da onda em metros por segundo. Tá? Mantendo tudo no sistema internacional, você não vai ter problema.
Tá? Se não tiver no sistema internacional, passa para o sistema internacional. Tá? Ou então tudo no sistema CGS. Né? Você teria a resposta em centímetro por segundo. A massa seria em grama, o comprimento em centímetro e a força em dina. Né? Daria certo, mas aí você estaria no sistema CGS. Vamos ver como é que é simples a resolução de problema? Olha, esse é o segundo exercício aí agora. Um vibrador de frequência 4 Hz produz ondas numa corda de 1 kg de massa. Vamos pegar esses dados, né? Você tem aí, solução. O vibrador tem uma frequência de 4 Hz. Produz ondas numa corda de 1 kg de massa. Então, massa 1 kg. E 10 metros de comprimento. Né? A corda ela vai ter 1 kg e 10 metros de comprimento. Então, L, 10 metros. Sabendo-se que a força de tração na corda é de 6,4 newtons, determine, letra A, a velocidade de propagação da onda. Então vamos lá, para achar a velocidade de propagação da onda, nós vamos usar então a equação de Taylor. Né? Eu estou querendo na letra A velocidade de propagação da onda. Então a velocidade, vamos lembrar da fórmula do Flamengo. Né? Nós temos aqui ó, a frequência, a massa e o L. Tá? E a força também, né? Eu estou pedindo a velocidade. Então a velocidade vai ser raiz quadrada de F vezes L dividido pela massa. E aí é só substituir, né? Raiz quadrada de 6,4, tudo no sistema internacional, vezes o L, que é 10 metros, dividido pela massa, que vale 1 kg. Olha, 6,4 vezes 10 não dá 64? Né? 64 dividido por 1 aí, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Temos a resposta da letra A aí. Velocidade, 8 metros por segundo. Agora, na letra B, o que eu peço? O comprimento de onda. Bom, agora ficou fácil. Como eu tenho a velocidade de propagação da onda e a frequência, velocidade não é comprimento de onda vezes a frequência? Como eu estou querendo o comprimento de onda, eu vou substituir. A velocidade vale 8. Comprimento de onda vezes a frequência, que vale 4 Hz. Tudo no sistema internacional. Passo 4 dividindo, eu terei que o comprimento de onda será 8 dividido por 4, que vai me dar 2 metros, sistema internacional. Simples o problema, né? Bom, vamos estudar agora a função de onda. Bom, até o momento, tá, eu mostrei aí o movimento de vários pontos da corda. Tá? Veja que esses movimentos, eles são movimentos verticais de subida e descida. Olha aqui. Tá vendo? Olha, você vai estar vendo aqui, quando há uma onda se propagando na corda, cada ponto da corda que você pega, você vai ver o seguinte, que ele simplesmente sobe e desce, né? Pega esse ponto inicial aqui, né? É onde você vai estar com a mão fazendo movimento na corda, para cima e para baixo. Ok? Então você tem apenas esse movimento de subida e descida. Todos os outros pontos vão receber essa energia. Essa energia vai passar na corda aqui. Então todos os outros pontos vão ter o mesmo movimento de subida e descida. Todos os outros pontos da corda. Tá? Só que defasado de um certo tempo aí. E aí então dá para você, se você conhece o movimento harmônico que você tem aqui, né, ou a pulsação, como ela está sendo dada, dá para você, por exemplo, vamos supor que no tempo zero, você dispara o cronômetro na hora que esse primeiro ponto esteja passando aqui pelo zero, né? No ponto neutro da corda aqui. No decorrer do tempo, você pode calcular a posição de qualquer ponto desse, desde que você conheça a posição que um ponto esteja, tá, em relação ao zero aqui, né, a origem, e o instante em que isso vai estar acontecendo. E aí você vai ter aqui a elongação do ponto, né? Ou a amplitude do ponto, se ele estiver lá no ponto máximo ou mínimo aí, tá? Ou no ponto do vale ali, né? Então vamos ao que o texto fala aqui. Olha, considere uma onda se propagando a uma velocidade v, por exemplo, numa corda levemente tracionada. Seja ainda um sistema cartesiano XY, tá? Então tem aqui o eixo Y e o eixo X.
Cada ponto da corda atingido pela perturbação executa um movimento harmônico simples. Portanto, para o ponto P, vale a função de movimento harmônico simples. Olha, esse ponto P aqui. Tá? Você vai ter aqui um movimento harmônico simples de subida e descida. Que essa função pode ser representada, né, por y é igual a cosseno de ômega t mais θ0. Né? Nós temos essa fórmula para o movimento harmônico simples. Porém, eu estou considerando aqui, olha, o θ0 igual a zero. Tá? Só para facilitar os cálculos. No final eu coloco, se o θ0 não for zero, eu coloco a fórmula para vocês. Tá? Mas vamos considerar, para facilitar os cálculos, θ0 igual a zero. Então eu tenho essa equação, y igual a cosseno de ômega t. A função de onda nos dará um valor de y em um instante t qualquer, para um ponto P' que está a uma distância x do eixo de oscilação de P. Então, olha só, eu vou estar querendo aqui a função de onda para esse ponto aqui, tá vendo? Para esse ponto P'. Esse ponto P' está defasado do ponto P uma distância x, tá? Então, para um instante t qualquer, para esse x fixo aqui, eu vou poder calcular qual vai ser o valor de y para um instante t qualquer, tá? Vamos demonstrar isso. O ponto P' repetirá identicamente a oscilação do ponto P, porém com um atraso de t' segundos, proporcional à distância x, né? Porque quanto maior essa distância x aqui, maior vai ser o tempo para essa informação chegar até aqui. Ok? Então, esse tempo vai estar amarrado a essa distância x aqui. Como a nossa função do movimento harmônico simples é a cosseno de ômega t, então nós vamos ter que a nossa função vai ficar y igual a cosseno de ômega t menos t', porque o tempo para que o tempo gasto, né, para essa onda chegar até aqui vai estar defasado t', né, com relação ao tempo inicial que você tinha aqui. Agora, se você for pegar esse tempo não depende de x. Olha, x é igual a velocidade vezes o tempo, então, que seria o t', o tempo decorrido para a onda chegar até aqui. Tá? Nós estamos trabalhando com movimento uniforme, porque você já sabe que a onda se desloca na corda aí com velocidade constante. Então, x vai ser igual a v vezes t'. Então, eu não posso falar que t' é igual a x sobre v? Para poder substituir aqui na fórmula. T' vai ser a posição x dividido pela velocidade de propagação da onda. Então, eu ainda sei mais uma coisa, né? Que esse ômega aqui, quem que é ômega? Ômega não é 2π pelo período? Eu posso escrever que o ômega vale 2π pelo período. E eu sei também que a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda dividido pelo período. Isso tudo eu posso então substituir aqui, olha. E aí o que nós vamos ter aqui? Olha, que o y vai ser igual à amplitude que multiplica cosseno. Quem é ômega? 2π pelo período. 2π pelo período. O tempo eu repeti, menos o t'. Quem é o t'? É a posição x dividido pela velocidade de propagação da onda. O que ainda dá para fazer aqui? Ó? Olha a velocidade. A velocidade de propagação da onda não é o comprimento de onda dividido pelo período? Então eu vou substituir aqui, ó, no lugar da velocidade, o comprimento de onda dividido pelo período. Então o que nós teremos? Olha, vem repetindo tudo aqui, olha, essa parte inicial, repetir tudo aqui. Menos x dividido pela velocidade, que é o comprimento de onda dividido pelo período. Ok? Olha, eu não posso multiplicar invertido aqui. Multiplicar invertido, eu terei que o A cosseno 2π sobre período, né? Repetir tudo aqui, t menos x vezes período dividido pelo comprimento de onda. Ok? Agora olha bem, o que nós podemos fazer aqui?
multiplicar aqui, a propriedade distributiva aqui dentro, né? Eu vou manter o 2π aqui fora, e aí 1 sobre período eu vou multiplicar aqui dentro. Olha. Então eu vou ter t dividido por período, e o período com período aqui eu vou poder simplificar aqui na segunda parte, né? Então nós teremos assim, olha, vai nascer aí a função de onda. Y é igual a cosseno 2π, eu repetir aqui fora. T, tá vendo? Aplicando a propriedade distributiva aqui, ó, t dividido pelo período, menos período com período vai simplificar, vai ficar x sobre o comprimento de onda. Essa é a função de onda para θ0 igual a zero. Porque se o θ0 não for igual a zero, vai bastar você somar o θ0 aqui, tá? Nesse ângulo aqui, né? Vai estar dentro desse colchete aqui, vai ficar aqui mais θ0. Tá vendo? Para não ficar colocando esse θ0 o tempo todo na hora da demonstração aqui, né? Que aí fica parecendo mais complicado ainda, né? E não é tão complicado assim. Então nós teremos aqui, ó, a função de onda, tá? Para θ0 igual a zero, y igual a cosseno de 2π, t pelo período, menos x comprimento pelo comprimento de onda. Tá? É só você estar ligado aqui, nessa fórmula não é difícil de guardar. Por quê? Ela parece um pouquinho com a fórmula do movimento harmônico lá, a cosseno de ômega t mais θ0, né? Só que você vai ter a cosseno de 2π, esse 2π que é a novidade aqui, né? E observe que o t está amarrado ao período, que é tempo também. E a posição na corda está amarrada ao comprimento de onda, né? Que é a unidade de comprimento. Né? Você vai ter metro, metro aqui, ou centímetro, centímetro, né? Depende do sistema que você vai estar trabalhando aí. Né? Então nós temos aqui, ó, a amplitude da onda, o t, instante do tempo, que você teria que dar no problema, né? Em que instante você quer ver a elongação desse ponto. Né? Eu vou chamar de elongação, né? A elongação vai ser máxima quando atingir a amplitude máxima, né? Então, ou seria o mesmo valor de uma amplitude menor aqui. O t, período da onda, x, a posição que o ponto vai estar oscilando, é essa distância em relação ao início aqui, tá? E o comprimento de onda também tem que ser conhecido, né? A distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales. E se o θ0 não for zero, é só você fazer isso aí, ó. Tá vendo? O y vai ser igual a cosseno de 2π, entre parênteses t sobre período, menos x sobre o comprimento de onda, mais o θ0. Vai ser só você acrescentar esse θ0 aí. Mas observe que ele vai estar dentro do colchete aqui, né? Você vai ter que determinar ou calcular o cosseno disso tudo aqui. Vamos ver então como isso funciona no exercício? Olha só. Conhecendo a equação, é lógico que a demonstração aqui, né, é mais complexa a demonstração. Mas se você guardar a equação, olha bem como é que fica simples resolver os problemas. A função de uma onda é dado por y é igual a 10 cosseno de 2π, que multiplica 2t menos x sobre 5, né? Onde y e x são medidos em centímetros e t em segundo. Então atenção nisso aí, eu não estou trabalhando agora no sistema internacional, né? O x aí está medido em centímetros. Então eu quero a amplitude. Olha, se você lembrar da equação que originou essa aqui então, né, que é a equação de onda, vai ser só comparar. Sabe? Nós vamos comparar essa equação com a equação de onda. Olha lá. Aí eu pergunto na letra A, quanto que vale a amplitude? Olha, é só você comparar, né? A amplitude ali, olha, qual vai ser o valor dela? Compara, a amplitude vai ser 10. 10 o quê? Centímetros. Cuidado, tá? Então a amplitude vale 10 centímetros, já está respondido. Na letra B, eu peço período. Quanto que vale o período? Onde que você vai ter período aqui, ó? Vem aqui tudo igualzinho, tá vendo que o período está aqui, ó. Você vai comparar o período t sobre o período com 2t. Então, olha, t sobre o período não é igual a 2t? Vamos representar isso aí, ó. 2t é igual a t sobre o período. Olha, t com t você pode simplificar aqui, né? Você vai passar o período para cá multiplicando e o 2 dividindo. Tá? Então ali, ó, t com t simplifica, o período então vai ser 1 sobre 2 segundos, ou seja, meio segundo. Na letra C, o comprimento de onda. Olha, eu estou querendo aqui o lâmina. Tá vendo? Olha, você vai comparar aqui então. Ó.
Na letra C eu quero o comprimento de onda. Fazendo a comparação ali, eu tenho que x sobre o comprimento de onda é igual a x sobre 5. Tá? X sobre o comprimento de onda é igual a x sobre 5. O sinal menos, note como é menos aqui, então você não vai colocar nada negativo, você vai simplesmente repetir aqui. Ok? Então você vai ter que x sobre 5 vai ser igual a x sobre o comprimento de onda. Tá? Olha, x ali, o numerador é igual, então já era, né? Você simplifica aqui, ó, você vai ter que o comprimento de onda vai valer 5. 5 o quê? Nós não estamos no sistema CGS, então 5 centímetros. Tá? E para terminar, a velocidade de propagação da onda. Vai para a equação fundamental da onda. Velocidade de propagação da onda, né? O comprimento de onda pelo período. Eu coloquei assim porque eu já tenho um período ali. Ó. Você poderia colocar também comprimento de onda vezes a frequência. Não, o período é o inverso da frequência, seria 2 ali. Mas como eu já tenho um período aqui, olha, eu posso jogar direto aqui. Então a velocidade vai ser comprimento de onda 5 centímetros dividido pelo período, que é meio segundo. Olha, multiplica invertido aí, você vai ter como resposta 10 centímetros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda. Ok? Então praticamente a nossa aula termina aqui, tá? Vai ter uma lista acompanhando aí, tá? Para você desenvolver os exercícios, tá? Então tem uma lista anexa aí. Vamos assim, antes de terminar a aula mesmo, vamos resumir rápido aqui. Olha, resumo. Ondas mecânicas, é tudo que nós falamos na aula. Ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Ondas eletromagnéticas resultam de vibrações de cargas elétricas. Podem se propagar no vácuo. Olha, as ondas eletromagnéticas aqui podem se propagar também em meios materiais, tá? Não fala assim, se propaga só no vácuo. Não, ela pode se propagar em meios materiais, tá? Por exemplo, nós temos fios coaxiais, né? Tipo TV a cabo, né? Existem as TVs a cabos, onde a informação passa pelo fio coaxial. Ali não são ondas mecânicas, são ondas eletromagnéticas que passam por ali, ok? As ondas transversais, a direção do movimento vibratório é perpendicular à direção de vibração, que é o caso da onda numa corda, né? Já as ondas longitudinais, a direção do movimento vibratório coincide com a direção de vibração, que é o caso da onda na mola ali, né? E você não pode esquecer do som. A nossa corda vocal empurra o ar para frente, traz o ar para trás. Então são ondas longitudinais. Ondas unidimensionais são ondas que se propagam linearmente, numa única direção, como uma onda numa corda. Ondas bidimensionais, a onda se propaga numa superfície, como na superfície da água. E as ondas tridimensionais, as ondas se propagam no espaço, que é um meio tridimensional. No caso das ondas de rádio, né? A onda sonora também é tridimensional. Não se esqueça disso. Lembre-se que a onda só transporta energia, ela não transporta matéria. Lembre-se do ponto na corda, ele apenas sobe e desce, vai estar passando energia por ali. Aquele ponto não sai daquela posição, ele fica só subindo e descendo, ele não vai deslocar no eixo X, tá? A velocidade de propagação de uma onda é dada pela equação fundamental das ondas. V é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Quando for pedido velocidade de propagação de uma onda envolvendo tração da corda, use a fórmula de Taylor. E aí você vai lembrar do Flamengo, né? Velocidade é igual a raiz quadrada de FL dividido pela massa. Lembrando que esse massa dividido por L é a densidade linear da corda, né? Porque se eu já te der a densidade linear da corda direto, você já pode substituir aqui, ó. É a força dividido pela densidade linear. Tá? Isso vai ser importante para o próximo capítulo, que você vai ver o seguinte: quanto maior a densidade linear, menor vai ser a velocidade de propagação de onda naquele meio. Ok? Isso vai ser importante para o estudo de refração que nós iremos fazer no próximo capítulo.
E para terminar, a função de onda nos dá a elongação y da onda para um ponto de coordenada x em um instante t qualquer. Tá? Eu te dou aqui uma onda vibrando, um pulso, e peço como vai ser a elongação dessa onda mais à frente, numa posição x, num certo instante. Tá? Como é que vai estar o valor de y, né? A elongação lá naquela coordenada x. Ok? Então termino por aqui, tá? E não se esqueça da lista de exercício anexo para ver se você entendeu bem o capítulo. Até a próxima aula.